Boa noite, igreja. Boa tarde e noite, né? Graça e paz para todos aqui, uma alegria muito grande estar aqui participando desse seminário, dessa conferência de missões, e é com muito carinho, com muita alegria, que eu me sinto honrado de participar de toda essa equipe aí. Eu tenho certeza que Deus já ministrou de multiformas aqui nessa conferência, nessa reta final aí. Tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, vai falar ao seu coração nesta noite de uma forma especial. Eu quero ser bem objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração, desde o dia que eu recebi o convite do pastor Eri para estar junto aqui, junto de vocês. Então, eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos colocar diante do Senhor, você que está chegando, você toma o seu lugar. Vamos reverenciar a presença do Senhor, porque nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos na casa de Deus, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, que você curve a sua cabeça, você aquiete a sua alma, e creia que o Espírito Santo vai continuar falando na sua vida, no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós bendizemos a Ti, Senhor, por tudo que está acontecendo desde o início, por tudo que vai acontecer até o término. Nós louvamos, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade para ministrar aos nossos corações. Toma, Senhor, este lugar de honra, Senhor, Pai, e fale, Senhor, aos corações dos seus filhos, aquilo que o Senhor deseja nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, amém? Quem é que não participou aqui da conferência aí, desde ontem e desde sexta-feira? Quem é que eu queria levantar essa sua mão? Epa, quase todo mundo está participando aí da conferência, né? Alguns irmãos e irmãs que não puderam estar aqui, mas eu queria dar só uma recapitulada, aquilo que eu fui ali notando, e que o Espírito Santo foi falando no meu coração. O pastor Eri, ele teve uma consideração da ideia de chegar aqui todos os missionários, e esses missionários já estão cheios do Espírito Santo, todos falando a mesma língua, mas pode ser que tenha alguém, como ele disse, com a sua armadura talvez furadinha ou toda furadinha, não sei se vocês memorizaram o que ele disse, mas eu anotei. Também disse que a unção do Espírito Santo vai descer neste lugar, e todos falarão a mesma língua em um só Espírito, em uma só vontade do Senhor. A esposa do nosso amado Mateus, missionário aqui, ela disse também que ela amou a obra missionária quando chegou no Brasil, e queria ela naquele momento ser igual a Mateus, porque o Mateus estava tão envolvido, tão ali naquele momento, e ela foi ali aos poucos ali, porque deixando ali a sua família, os seus familiares, deixou tudo para trás, e abraçou o propósito de Deus. Disse que não foi fácil, mas venceu. A voz do Senhor fez toda a diferença no seu coração. Passaram 7 anos para consolidar ali a ideia, e nesse período vieram para São Paulo, aqui em Campinas, para estudar ali. Em seguida foram para Santarém, depois de 1 ano. Foi isso? Eita, só! E Mateus visualizou aí a necessidade aí dos ribeirinhos, e Deus levantou já como um piloto de avião para esquadriar as comunidades ali carentes. Também deixou muitas coisas, para cumprir o chamado específico de Deus, mas, como ele disse, mas o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida, amém? Não que já não veio o Senhor Jesus, mas sempre tem algo novo do Senhor, porque a Bíblia diz que nós vamos viver de novidade de vida. Pastor Fernando de Osasco, ele falou sobre o amor do Senhor, que é tão forte que nos constrange. Não é isso, pastor? Estava vendo o pastor Kamal pregando aqui, chorando, esse amor tão, que nos abraça, ao ponto que ainda que quiséssemos olhar para trás, não conseguiríamos, e hoje existe um relacionamento com Cristo, então deixamos de ser servos e nos tornamos amigos de Jesus, seus pensamentos e suas ações foram mudadas pelo amor de Cristo, e é isso que o Senhor faz na vida de uma pessoa. Quando Jesus chega, Ele transforma, porque a palavra do Senhor, ela não somente ensina,
sabe, querido, ela transforma a nossa vida. Pastora Gorete, a sua vida foi um testemunho, uma carta viva aqui. Ela se apresentou aqui muito bem, o pessoal lá de casa, né? Minha pastora Gorete, olha, falou muito bem, uma carta viva, né? A sua expressão, só a sua vida aqui nesse altar aqui, nesses dias, foi uma tremenda bênção de Deus, pastora, porque o poder de Deus veio sobre a vida da nossa pastora. Amém, querido? É o poder de Deus, né? Então ela não parou, a igreja não parou, ainda faltavam algumas voltas, até que essa muralha caiu, e o Senhor está sendo glorificado através desse poder de Deus, né? Pastor Mano transmitiu a palavra com muito conhecimento, liberdade no espírito. O bispo trouxe um ensinamento sobre a necessidade da maturidade espiritual, não é verdade, pastor? Então, não tem nem como entrar por menor, porque o homem é bispo, né? O nosso bispo aqui sabe de frente para trás. Nós estamos e temos muito que aprender ainda, através do nosso amado bispo, irmão e pastor Mano. Pastor Lindomar, os ventos contrários vão continuar, diz ele, mas Deus está no controle, né? O que você tem visto à sua frente pode ser até um fantasma, mas eu tenho certeza que você tem visto Jesus à sua frente. Pedro começou a afundar, mas as mãos do Senhor estavam estendidas para salvá-lo, para resgatá-lo. Querido, o braço do Senhor não está encolhido para que não possamos ser resgatados por este amor. Não há impossível para Deus. O que para o homem é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas, querido. Para Deus todas as coisas são possíveis. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança, porque o Senhor, Ele tem a última palavra sobre a nossa vida. Queria pedir aos irmãos um copinho com água, por gentileza. Minha garganta seca um pouquinho. Mas o que eu queria compartilhar ainda, nesse momento oportuno, está lá em João 1,14, né? Diz a palavra de Deus: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Querido, a Bíblia aqui nos ensina que Deus se fez carne na pessoa do seu Filho Jesus. O Senhor, Ele assumiu a natureza humana para habitar entre nós. Jesus andou por toda parte, curando os doentes, libertando os cativos e oprimidos. Fez o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar. Ele perdoou pecados, purificou leprosos e até ressuscitou mortos. Jesus consolou corações dos aflitos. Jesus é bom, querido. Independente como foi dito, independente se você vai alcançar aquilo que está no seu coração, a sua bênção, a sua promessa, Deus continua fiel com tudo com aquilo que Ele prometeu, porque Deus é fiel, independente da situação. Então eu queria que você nessa tarde ouvisse esta palavra com os ouvidos, mas escutasse com o seu coração, porque o Evangelho é muito simples, o amor de Cristo, a expressão, porque Ele fez a diferença, foi servo, se humilhou, morreu por nós, e por isso nós glorificamos num dia tão especial também como esse, porque Ele ressuscitou. Assim como muitos cristãos comemoram esta data festiva, né? A ressurreição de Cristo Jesus. Mas o que eu queria falar, mediante esse tema, nós vamos chegar lá através da palavra, está lá no profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. Verso 1 e 2 que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Todos que andam tristes. Querido, eu sei que vai ficar uma marca nessa segunda conferência na sua vida. Sabe por quê? Porque nós não seremos os mesmos. Porque quando nós nos apropriamos de tudo aquilo que foi ministrado, nós andamos sobre essa palavra e vamos contemplar as maravilhas do Senhor. Significa que não é somente por 48 horas que aquilo que nós precisamos colocar em ação é necessário. Mas é uma transformação diária, para olharmos quem somos no Senhor e o que de fato Ele deseja. Que autoridade, que força, que poder é esse que emana dos céus, que está sobre a nossa vida? Jesus está dizendo: o Espírito do Pai, o Espírito de Deus está sobre mim, mas sobre ti também, e sobre a sua igreja. Queridos, o Senhor cumpriu sua missão, e quando Ele chegou ali a hora, Ele tomou sobre si os meus pecados, os seus pecados, e Jesus morreu ali na cruz, pagando o preço pela nossa salvação. A morte não pôde segurá-lo, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. A Bíblia diz, em Atos capítulo 1, verso 3, que Jesus apareceu para os seus discípulos por um espaço de 40 dias, ensinando sobre o reino de Deus, e no fim desses 40 dias, só estou parafraseando a princípio, Jesus ascendeu ali de volta ao céu. Ele voltou para o lugar de onde ele veio, ele voltou para o Pai que o enviou. Diz o texto: depois do seu sofrimento, Atos 1:3, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Um pouco antes de Jesus voltar para a presença do Pai, Jesus disse uma das últimas palavras que contém verdades espirituais profundas para as nossas vidas, que contém promessas de poder. Ele nos fala da fonte do poder espiritual e também do propósito de Deus, porque o que nos mantém vivo nesta terra é o propósito, porque gente boa, sabe, mais culto, mais isso, mais aquilo, foram embora, e nós estamos, depois de uma pandemia, depois de tanta situação que passamos, entes queridos, perdemos amigos, mas estamos aqui, porque há um propósito para a minha e a sua vida, porque o que nos mantém vivo nesta terra é o propósito de Deus. Por isso ele disse lá em Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em primeiro lugar, vimos uma promessa de Jesus de poder. A Bíblia diz: vocês receberão poder. Jesus fez essa promessa aos discípulos que estavam ali, mas não foi só para aqueles discípulos essa promessa, é para todos os discípulos de todas as gerações, e isso inclui a mim e a você. Se estendeu, nós precisamos corresponder. O Senhor tem nos chamado, por isso a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Poucos correspondem ao chamado de Deus. Em primeiro lugar,
Jesus liberou uma promessa sobre esse poder que vinha do Pai. Querido, Jesus te prometeu que você receberia poder. A pergunta é: nós estamos preparados para receber este poder? A igreja está preparada para viver o sobrenatural de Deus nesses dias? Dias que nós temos visto muitos se apostatando da fé, dias que temos visto o amor de muitos se esfriando. Será que essa é uma realidade? E quando eu fui buscar essa palavra, e o Senhor ministrando no meu coração, eu tive alguma resistência, mas fui registrando aquilo que Ele estava falando no meu coração. Jesus prometeu que você receberia poder. Nós aprendemos que o propósito de Deus nunca foi que o seu povo estivesse vivendo o vazio da solução. O propósito de Deus é que você esteja cheio da presença e da glória de Deus para se mover no sobrenatural. Eu não estou falando apenas do poder de Deus para deixar a sua vida mais fácil, ou para facilitar as coisas para você. Eu estou falando do poder que abre os olhos do cego, que leva o surdo a ouvir, o paralítico a andar. Eu estou falando do mover sobrenatural que nos leva a invadir o impossível e trazer os tesouros do céu para a realidade da terra. Nós precisamos saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Nós precisamos, querido, ir às almas perdidas. Como é bom estar aqui, ver os missionários, quantos amigos, irmãos, na África, no Norte, no Nordeste. Como é bom estar junto, como é bom. Mas o maior desafio é o dia a dia. O maior desafio não é as 48 horas, como aqui foi falado, que você pode perder se você não decidir. O maior desafio é segunda, é terça, é quarta, é quinta. Esse é o desafio. Mas há um poder sobre a sua vida. O Senhor quer te levar a um novo nível, ainda nesses dias, e nesse dia especial, para que você venha, sabe, querido, invadir o impossível e trazer os tesouros do céu para a realidade na terra. Ainda existe tesouros escondidos. É isso que Deus tem para você. Queridos, a unção de Deus, ela está aqui, sabe? Eu posso sentir essa atmosfera, a atmosfera deste lugar. O sobrenatural de Deus e as realidades do céu estão tocando a terra. Estamos num só espírito, em um só propósito. A sua vida, eu tenho certeza, está sendo visitada pelo poder de Deus. Eu estou falando da unção que despedaça, que quebra todo jugo. O jugo será despedaçado por causa da unção. Está lá ainda no livro de Isaías capítulo 10, que vai falar sobre o jugo. O jugo na Bíblia costuma ser um símbolo de opressão. E talvez ainda você está aqui passando por algumas situações, adversidade, algumas lutas, desafios na sua casa, na sua família, ou até mesmo na sua vida pessoal. Mas você veio nessa conferência porque o poder de Deus está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. E será essa mesma unção, a unção do poder de Deus, que você irá até os confins da terra. Não é pelo sentimento, querido. Quando nós cumprimos um propósito, não é porque nós achamos, não é o achismo, é a determinação, é a convicção do chamado de Deus. Lembra lá do livro de Êxodo, capítulo 5 ali,
a opressão do povo hebreu. Faraó aumenta a opressão daquele povo ali. Aí Moisés e Arão pedem a Faraó para liberar o povo para adorar o Senhor no deserto. E o que Faraó responde? Está registrado em Êxodo capítulo 5, versículo 2. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Ele não conhecia o poder do nosso Deus. Mas existem pessoas vivendo ainda, sabe, alguns cativeiros, ainda em meia opressão da vida. Essa noite é uma noite de liberdade, de libertação, de unção. Hoje não é diferente. Quando você se dispõe a fazer o que Deus te chamou, os faraós vão tentar te impedir. Quantos tiveram dificuldade de chegar até aqui nesses dias? Ontem, hoje, alguns irmãos tiveram aí 40 e poucas horas de viagem. O irmão pastor Lindomar, a equipe, quantas situações. Mas talvez você aqui tão próximo também teve dificuldade, porque o inimigo da nossa alma, ele tenta nos parar, ele quer nos parar. Mas Deus quer derramar poder sobre a sua igreja, sobre a vida dos seus filhos. A boa notícia é o seguinte: o Espírito Santo, ele começa a despedaçar alguns julgos para você ficar livre de todo mal. Todo mal. Para você cumprir o plano de Deus na sua vida e através da sua vida. Receberão poder. Sabemos que no original essa palavra receberão ou receberam não dá uma ideia de uma atitude passiva. Receberão uma ideia de uma atitude passiva. Deus não está falando de pessoas que ficam sentadas esperando alguma coisa acontecer, não, querido. Essa palavra nos dá uma ideia do envolvimento ativo que precisamos ter referente ao reino de Deus. A pessoa passiva não se esforça para começar algo. A pessoa passiva não mostra interesse em tomar decisões. Na verdade, ela fica aguardando que outros façam. Agora, se você desejar o poder de Deus sobre a sua vida, se prepara para viver o que você nunca viu e ouviu de Deus. Se prepara. Se prepara. Se prepara não somente para aqui, mas se prepara no seu trabalho, na faculdade. Eu costumo falar, estamos ali em Nova Friburgo, junto com alguns jovens que lideramos ali, cuidamos dos jovens daquela casa, os pré-adolescentes. Uma geração que inicia, mas no meio do caminho para, tem dúvida, deixa gerar incerteza no coração. E aqui tem muitos jovens nessa tarde. Jovem, você é o futuro presente da igreja. Vocês vão ir muito mais além do que nós temos ido. Vocês são capazes. Não permitem que nenhum obstáculo venha parar vocês. Cuidado com vozes, cuidado com companhia, cuidado com pessoas que te cercam. Mas se prepara para viver o que você nunca ouviu e viu daquilo que Deus deseja realizar. Sabe o que quer dizer isso, querido? Que essa promessa é para os que têm fome de Deus, fome e sede de Deus. E a pergunta é: você tem fome e sede de Deus? Você tem sede da presença do Espírito Santo? O poder para transformar, para mudar sua vida, a minha vida, a nossa. Diga comigo: o poder para transformar minha vida. Por isso é dunamis, poder.
Filipenses capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo diz: eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição de Cristo, eu quero participar do que aconteceu com Cristo, porque Ele sofreu na cruz e morreu. Jesus foi transformado. O poder que transforma a vida de um homem é o poder da ressurreição. A Bíblia diz que nós podemos ter esse poder está à nossa disposição. Por isso Paulo diz: eu quero conhecer esse poder, o poder da ressurreição. Paulo, quando escreve a carta ali aos Efésios, capítulo 1, verso 18 e 19, ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Querido, nesse versículo nos dá uma ideia, sabe, de tudo aquilo que nós precisamos como ferramenta, como instrumento de Deus. Paulo, ele experimentou algo tão transformador na sua vida, que ele nem chama mais de poder. Diz o texto que ele chama incomparável grandeza do seu poder. Incomparável, algo que não se compara, não tem uma descrição. Incomparável, a multiforma de Deus trabalhar, de operar na vida de cada um dentre nós, algo que não tem comparação. Ele fala que é sem comparação o poder de Deus. Mas pastor, não tem comparação, não se explica a Deus. Por isso a necessidade de ter uma intimidade com o Senhor, através da devocional, através da leitura da palavra, através da oração. A Bíblia fala que o incomparável poder foi dado para nós. E esta palavra poder, como já foi dito, o significado no grego, dunamis, é a palavra que originou-se a uma coisa que a gente conhece ou já ouviu falar. Ela faz uma comparação, sabe, dessa palavra. Quem gosta muito dessa palavra, desse conceito, dessa comparação, é o ladrão que gosta de roubar banco, querido, que é dinamite, que explode, tem poder de explosão. E o apóstolo Paulo diz: pois o evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus. Pastor Eri já esteve lá, alguns irmãos fizeram uma comunhão uma vez, lá numa fazenda que nós temos na nossa região, e lá, não somente eucalipto, agropecuária, mas temos ali granitos. Quando eu estava aqui, relacionando o meu texto, eu lembrei da dinamite, e lá tem casa de explosivo, lá tem algumas rochas, coisas mais altas do que essa igreja, e os caras lá trabalham com martelete, sabe, furando, colocando na broca. Depois eles vão colocando ali a dinamite ali dentro. E de repente, BUM! Explode. É esse poder. E você olha, assim como inúmeras vezes eu fui lá acompanhar, para mim, achei tão curioso que faz uma marcação, mas cai, faz certinho naquele ponto. E nos demais, aquelas rebarbas que estão ali de carona naquela rocha, todas elas se tornam um cascalho, explode, são esmiuçadas. É a dinamite, é o poder. Ah, meu irmão, minha irmã, deixa que o Espírito Santo venha furar, venha colocar o poder dentro de você. Você talvez fale assim: ah, mas
Deus, detona essa dificuldade que eu estou passando dentro de mim, Deus, detona essa situação que eu estou tentando romper, tira esse peso, Senhor, e muda a minha vida pelo Teu poder. Querido, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Não tem como chegar, sabe, simplesmente para buscar o poder de Deus se nós não tivermos de fato como um vaso, porque se o vaso estiver trincado, se o vaso estiver quebrado, para que o poder venha a ser derramado, para que o azeite venha a ser, sabe, derramado, a unção do Espírito que quebra o jugo, que despedaça. Eu perdi a conta, pastor Eri, de quantas pessoas que eu fui visitar. Quantas pessoas eu fui visitar. Naqueles últimos minutos, o Senhor levou para a sua glória. Mais de 100. Mais de 100. E quantas que também eu tive o privilégio de estar orando e Deus trabalhou e a misericórdia de Deus veio. E Deus transformou aquele quadro, acrescentou anos. É o poder da oração. É a busca, é a intimidade com Deus. Eu não falei lá em casa, pastor Gorete, que eu vim aqui para estar contigo. Alguns falaram assim, pelo amor de Deus, não vai lá. Sério, meio que brincando, mas falaram. Por isso eu não vou lá, porque eu tenho certeza que Deus, a obra que Ele iniciou, Ele vai completar na vida da pastora. Sabe? As pessoas sabem que ou vai se encontrar com Cristo, ou vai ser transformado para a glória de Deus. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E essa expressão descer é um termo com sentido militar. Descer sobre era usado quando um exército poderoso descia sobre uma cidade para a conquista daquela cidade. Jesus não escolheu essas palavras por acaso. Sabe o que Ele quer dizer aqui? Que o Espírito Santo vai te levar a um nível de capacitação sobrenatural. Mas você tem que estar na posição. Sabe? Nós recebemos aqui, recebemos o poder de Deus, a manifestação. Mas nós precisamos reter esse poder. Está sobre nós. Quando uma cidade, um povo é conquistado, o que esse povo faz? O que essa cidade faz? Se rendem. Se rende ao Senhor, se rende. O chamado para ser cheio do Espírito Santo é um chamado de rendição total e completa dos nossos corações. E no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida cristã, Deus está constantemente nos chamando à rendição. Ele está constantemente nos convidando a entregar algo. E eu te pergunto, o que Deus está te chamando para entregar? O que Deus está te pedindo para que você entregue a Ele? Quem sabe alguns de vocês não se arrependeu de alguns pecados, ou você deixou alguns hábitos entrar na sua vida que você não deveria. A sua vida se tornou um embaraço que tem travado, te roubado do melhor de Deus. Querido, se esse é o seu caso, hoje é o dia de você se consertar, a sua vida com Deus, e se render à pessoa do Espírito Santo. Quando Deus quer te levar para uma nova dimensão, um novo nível, Ele vai te pedir uma entrega de algo especial. Lembra quando Deus pede a Abraão, seu filho Isaque? Ele pediu algo especial. Ele pediu o filho da promessa. Se nós queremos ser coparticipante do poder de Deus, vai nos custar algo. Vai custar a um preço. Tem uns aqui que Deus está chamando para se render pela fé na presença dEle, num ato de rendição, dizendo: Senhor, a minha vida é Tua, e nada mais importa a não ser a Tua presença. Senhor, eu quero estar no centro da Sua vontade, eu quero viver completamente rendido ao domínio do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, sabe, Ele teve experiências
com seus discípulos, seus discípulos com eles. Porque esse é o propósito de Cristo, que nós viemos relacionar hoje através do Espírito Santo. Ou seja, você recebe para compartilhar com as pessoas que te cercam. Nós recebemos para compartilhar com várias pessoas que estão aqui nesse estado onde a missão tem chegado. Ministério ID, Ministério Pastor Mateus, de tantos outros que eu poderia falar. Quando você chega, algo começa a ser transformado. Você recebe para compartilhar, para que você mate a fome de um mundo que está, carente de Deus. Que você leve a água da vida para os que estão sedentos, que você leve vida eterna para os que estão morrendo sem Cristo. Só tem um detalhe: você precisa estar restaurado. Esse é o detalhe. Nós precisamos estar curados, nós precisamos estar sarados. Nós precisamos se permitir ser trabalhado pelo Senhor. Você precisa ser um vaso cheio de azeite de Deus, da unção. Não tem como o poder de Deus vir sobre a sua vida se não houver entregas. Será que estamos dispostos a receber a unção, a presença e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas? Querido, o azeite na Bíblia simboliza a presença e o poder de Deus, especialmente a unção do Espírito Santo, que traz renovo e capacitação. Precisamos reconhecer nossas imperfeições, pedir perdão a Deus e permitir que Ele opere em nós e através de nós, sarando o nosso caráter e nos tornando vasos aptos para receber unção e poder. Deus não pode derramar de qualquer forma. Deus não pode abençoar uma pessoa que nunca de fato passou por um processo. Quantas pessoas, no mínimo eu conheço, duas que ganharam na loteria e ficaram ricas, milionárias. Sabe onde que elas estão? Debaixo do chão, porque não estava preparado. Até para receber o poder de Deus, nós precisamos estar preparados, querido. Há um tempo de trabalho, um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de conquista. Nós fomos conquistados para ser conquistadores, mas há um processo de Deus para receber, esse poder de Deus. Nós precisamos ser vasos aptos para receber, para proclamar as boas novas. O Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Olha o que Isaías está dizendo: Ele me enviou, na linguagem do próprio Senhor Jesus. Ainda o Senhor Jesus não estava por vir, mas Ele foi uma profecia daquilo que estava por vir, falando do Filho de Deus. O Senhor ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando eu me converti naquela ocasião, eu estava na sala da minha casa, e eu tive um encontro com Cristo, ouvindo através de uma emissora de rádio, pelas ondas sonoras, uma palavra que veio de encontro no meu coração. E naquela noite eu tomei uma decisão, porque eu estava indo de mal a pior. Assim como alguns sabem, eu perdi meu pai muito novo, eu tinha um vazio muito grande no meu coração. Um vazio. Imagine o filho mais velho, de uma família de 3 irmãos. Dia de Natal, 25 de dezembro, um pai chega à loucura de tirar sua própria vida, de se enforcar. E você tem que ajudar a sua casa, você com 12 anos e meio. Então criou um vazio no meu coração. Ainda que quando a minha avó me levava na escola dominical, na igreja batista, lá em Cachoeiras do Macacu, aquela semente foi depositada num bom depósito. Mas com decorrer do tempo, aquela revolta veio já como um pré-adolescente, um adolescente, e tive que trabalhar muito novo, sem estudo. Não queria estudar porque tinha que trabalhar, queria jogar futebol,
não como humano que teve a possibilidade de jogar o futebol, mas eu não podia, porque eu tinha que trabalhar, e o treino era no sábado. E no sábado eu tinha que botar laranja no carrinho de mão, tinha que botar de morra assim, me empurrando aquilo, vendendo, batendo de porta em porta, porque eu queria vencer. E a maior revolta que eu tinha era que meu pai era trabalhador, um cara sério, de caráter, que ele queria conquistar. Eu falei assim: você não está aqui, mas eu vou vencer o que você não venceu. Eu vou conquistar o que você não conquistou. Então havia uma revolta muito grande no meu coração. E eu não conseguia entender o propósito de Deus, porque era muito novo. E o tempo foi passando. Casei. Sou pai de 3 filhos, 2 meninas são gêmeas. Valtinho, vocês conhecem, casado com a filha do pastor Pedro, da pastora Josi, que se conheceram numa missão. Há 15 dias, nasceu a Maria Fernanda, a minha primeira neta. Mas quando eu me casei, com os 23 anos, aos 30, foi um derradeiro na minha vida. Já tinha conquistado, já tinha chegado na medida do possível das minhas limitações, a um patamar que da onde que eu saí era satisfatório. Mas um dia eu falei para Deus, dentro do meu carro, ouvindo uma mensagem, através do meio de comunicação, e aquela palavra veio de encontro para mim. Eu estava num estado de alucinação. Quem sabe o que é droga sabe muito bem, totalmente perdido. E eu ouvi a voz de Deus ministrando no meu coração e me dando uma das últimas oportunidades, porque se eu fosse contar de tanto acidente, tanto livramento de morte, mas naquela noite eu quero contar que Jesus veio e eu fui batizado no Espírito Santo. Porque no momento que eu falei: Senhor, eu não quero mais viver nessa vida. Se você é esse Deus que a minha esposa tem orado naquele grupo de intercessão, transforma a minha vida, porque eu não consigo me libertar dessa situação que estou vivendo. Mas eu não quero que meus filhos cresçam sem pai, porque eu quero criar meus filhos na sua presença, nos seus caminhos, e o poder de Deus vem sobre a minha vida. O poder de Deus desceu. Quando o poder de Deus desce sobre nós, querido, o pecado tem que sair, o mal tem que sair, e a glória de Deus vem, e a glória de Deus tem vindo, porque quando nós recebemos dessa fonte inesgotável, nós não saciamos de Cristo, nós queremos mais do Senhor, e mais. Esse é o poder, sabe, querido? Esse é o poder que cura o seu filho que está lá fora, que o seu esposo está lá fora. Esse é o poder que o médico que designou a sentenciou a morte para o seu ente querido, mas ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. E ali, naquele encontro com Cristo, a unção de Deus veio sobre a minha vida. E um belo dia eu estava na sala da minha casa e tinha uma reunião de grupo familiar. E a reunião ia iniciar, era às 20 horas. E quando foi às 19h30, eu comecei a falar com Deus. Deus, o que é que o Senhor fez na minha vida? Pensa num camarada brabo, enguiçado, revoltado. E o poder veio sobre a minha vida. E naquele momento eu pensei: Deus, o que é isso? O que é isso? E aí veio, eu nem conhecia a Bíblia. Naquela ocasião eu abri a Bíblia, a palavra, e aí veio Isaías 61, verso 1 e 2, que o Senhor tinha me ungido. Eu me apropriei desta unção que veio de Deus sobre a minha vida. Falei assim: essa é a palavra que eu vou andar sobre ela e vou levar. E sabe o que aconteceu, querido, de ferramentas? Sabe o que aconteceu?
da multiforma de Deus trabalhar, de operar através, sabe, das conferências missionárias, dos atos missionários. Passou-se um tempo, eu fui numa rádio pirata. Como eu disse, depois de mais velho, que eu estudei um pouco mais, mas mal português, e um belo dia em Nova York consegui fazer ali uma troca da classe econômica para a classe especial, falando inglês com desconto ainda, pastor Edi. Camarada de calcanhar rachado, nunca imaginou na América, e ainda fui questionar por causa da dor da minha perna no nervo ciático, há mais de 10 anos, uns 13 anos atrás, e consegui. Mas sabe o que aconteceu? É que aquela rádio pirata, aquele camarada falou assim: rapaz, a palavra está contigo, já tinha me convertido. Eu falei assim: não, rapaz, eu não sei falar, quanto mais na rádio. A palavra está contigo. Rapaz, não vou falar nada, não sei falar, estou com vergonha. Não, a palavra está contigo. O Espírito Santo falou assim: foi por aonde, por qual meio de comunicação que eu te alcancei? Você, a palavra está comigo mesmo, presta a tua Bíblia que eu vou falar. E nunca mais parei de falar na rádio. Nunca mais. Há 15 anos atrás, Deus me deu o privilégio de alcançar uma rádio Além Paraíba, no estado de Minas Gerais, uma FM. Comprei aquela rádio, uma rádio secular, e foi trabalhando, mesclada, avançando, convertendo o coração daquelas pessoas. E quando ela fez 14 anos, foi feito um culto em ação de graça, glorificando a Deus. Ela se tornou 100% evangélica. São ferramentas. Passou-se mais um tempo, agora em janeiro, Sucesso FM 88, na minha cidade, uma rádio de 50 anos para mais de 400 mil pessoas. Só na minha cidade tem 210 mil habitantes. Ela pega vários municípios, pega na capital, pega em Itaboraí, pega em Maricá, pega em Niterói, pega em São Gonçalo. A Rádio Sucesso, para a honra e glória do Senhor, o Senhor me permitiu ter esta aquisição, onde todos os dias, porque já temos ministrado através do louvor, através das reflexões, da palavra amiga, no coração de muitas pessoas. Querido, a fé vem por aonde? E ouvir a palavra de Deus. É a palavra. As ferramentas Deus vai te dar lá no seu trabalho, Deus vai te dar na faculdade. Mas um dia especial como nessa conferência é o dia de nós aliarmos ferro com ferro, sabe? Foi essas palavras que agora há pouco eu falando para minha esposa, ela indo para o culto, falei assim: Deise, é especial estar aqui porque você está na mesma linguagem, com o mesmo sentimento, com as mesmas pessoas, com aquilo que arde no coração. São vidas. Assim como foi ministrado que muitos vão despontar para um lado, para o outro, mas eu creio dessa forma. Esse ano inauguramos em Cruz Alta, o pastor Erdi, justamente que faz parte do meu pastor presidente, em Cruz Alta inauguramos ali uma igreja. Não somente a igreja, mas ordenamos o pastor. Uma cidade que é muito perseguida, muita feitiçaria, muita macumbaria. E o reino de Deus está crescendo. São as ferramentas. A unção de Deus está nesse lugar. A unção do Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Você que é vaso, como você está, querido, para receber a unção e o poder de Deus? Como você se encontra para que você possa chegar aos confins da terra? Deus quer derramar poder sobre você, mas o vaso não pode estar trincado, como eu disse, não pode estar rachado, ou até mesmo quebrado. O oleiro está aí, então talvez você precise ser quebrado, talvez você precise ser amassado, para fazer um vaso novo nesta noite. Deus está restaurando, para derramar unção e poder. Quem sabe pode ser você. Quem sabe? Deus levantou Mateus para ser um missionário.
gerou no coração dele ser piloto de avião, para facilitar a obra de Deus. Sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração, no finalzinho aqui, na hora que o pastor Eri estava ministrando sobre esse amor de Deus, e nós poderíamos ter findado só, sabe, antes do almoço, maravilha de Deus, porque resume tudo no amor, tudo resume no amor. E depois, logo que eu saí daqui, eu tive com o Mateus ali, eu comecei a falar justamente, eu parafraseando algumas palavras nesse quesito, que estava ainda, sabe, borbulhando no meu coração. Essas ferramentas, essas estratégias, esses recursos, eu anotei, esses recursos vão chegar sobre a sua vida, e alguns vão receber o dom da riqueza. Você crê nisso? Às vezes nós não sabemos pedir, pedimos mal, pedimos e não recebemos, porque pedimos por nossos prazeres, nossos deleites. Mas quando colocamos o Senhor, sabe, no lugar que é devido, de coração, de inteireza de coração, o poder vem, despedaça tudo aquilo que nos atrapalha de receber da glória de Deus, vem sobre nós. E eu queria aqui chamar a equipe. Eu não ia fazer nenhum tipo de apelo de forma alguma. Olha, mas eu queria chamar a equipe só um minutinho, que eu quero orar com você. Eu queria orar com você, sabe, você que está aqui, mas que arde no seu coração por obra missionária, e você fala assim: pastor, mas eu não tenho condições nenhuma, na família que da onde eu vim, na família que eu vim, eu perdi meu pai. Deus me deu condições de ter, sabe, eu poderia trazer um conceito sobre a minha pessoa, mas é glorificar a Deus. Chega na posição que o Senhor me levou, porque tinha um propósito, porque senão eu estaria morto. Mas você às vezes tem sonhos de ver o reino de Deus crescer através da sua vida, e o Espírito Santo foi de forma clara, ministrou na hora do almoço no meu coração, para que você recebesse não somente o poder de Deus, não somente que você viesse ser restaurado, porque se você é um vaso que ainda, querido, ainda você está no local certo, na hora certa, o olheiro está aqui, e ele vai te moldar nesta noite, para que essa unção e poder, ele venha permanecer, porque se o poder vir sobre um vaso que está trincado, quebrado, ele vai explodir, ele vai espanar, porque as lutas estão aí, o adversário da nossa alma, ele não brinca, é sério, querido, é a sua vida, é o seu ministério, é a sua casa, é a sua família, é a sua posteridade, é aquilo que Deus vai fazer, é aquilo que Ele está fazendo. Então eu queria te desafiar.